Estamos começando aí mais um Evangelho de Segunda e hoje nós vamos falar sobre uma mulher que, com um pequeno gesto, com uma atitude pequena, ela salvou toda a sua família e mudou a história de um povo. Uma mulher marginalizada, uma mulher até então amaldiçoada, mas que com uma escolha certa, com uma escolha coerente, com a melhor escolha para a vida dela, ela encontrou a redenção, a graça e o favor de Deus. Nós vamos falar hoje sobre Raabe. Só antes eu queria dar uma pinceladinha na história. Josué estava prestes a invadir Jericó e ele mandou 2 espias que passaram a noite na casa de Raabe. Raabe, então, era uma prostituta, era uma meretriz, e os 2 homens passaram ali. E a notícia correu, e chegou aos ouvidos do rei, que mandou 2 emissários deles para lá. E eles bateram na porta dela e ela escondeu aqueles homens, e ela omitiu, né? Hoje eu li que a mentira é a ausência da verdade, ou é a verdade que não foi contada. E ela simplesmente falou que os homens passaram, mas elas não sabiam de onde veio e nem para onde foram. Mas na verdade os homens estavam escondidos ali. E Raabe, com essa pequena atitude, com esse pequeno gesto, ela salvou a sua família e mudou a história de um povo. Ela fez um acordo com esses homens. O acordo era esse: se ela escondesse eles quando invadissem a cidade, eles não fariam mal nenhum para a família dela, não mataria nem o pai nem a família. E aqueles homens também fizeram um acordo com ela, de que se ela falasse, o acordo seria quebrado. Porém, o acordo ocorreu, não foi quebrado de maneira alguma e deu tudo certo para a vida de Raabe. Mas eu queria ressaltar alguns pontos aqui sobre a história de Raabe. Raabe ouviu dos feitos maravilhosos de Deus e isso gerou nela fé. Raabe disse assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. E ela continua: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha o reconhecimento e a importância que Raabe dá a Deus. Ela que era de uma origem pagã, que não era de um povo que era o povo de Israel, ela que não pertencia a esse povo, ela simplesmente fala isso. Os seus lábios pronunciam essas palavras, porque o Senhor vosso Deus é um Deus acima nos céus e embaixo na terra. E nós sabemos, meus amigos, que a fé vem pelo ouvir. E ela ouviu dos feitos maravilhosos. E com certeza do Mar Vermelho foi o primeiro de muitos outros feitos que ela ouviu. Raabe e toda a sua família foi salva. Fé, obras em ação. Tiago 2,25 diz assim: e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Então vemos aqui a fé e a obra de Raabe em ação. Ela recebeu aqueles homens, ela acolheu aqueles homens, ela ajudou na medida do possível aqueles homens, porque ela cria que aqueles homens eram homens enviados de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Deus capaz de fazer feitos maravilhosos e que havia feitos sobrenaturais de maneira tão natural. Raabe recebe a redenção e é acolhida pelo povo e se casa com um homem importante de Israel, Salmão. Em Josué 6, capítulo 25 diz assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo o que houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, e ela e todos os que com elas estiverem em casa,
porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Raabe recebeu a acolhida. Raabe foi tratada como uma cidadã. Raabe recebeu a redenção, a graça. O que era antes, quando ela morava ali nas muralhas de Jericó, isso já não pertencia mais a ela. E ela encontrou um marido que a redimiu também. E o mais interessante na história de Raabe é que em toda a Bíblia, toda vez que o nome de Raabe é citado, com certeza a palavra prostituta ou meretriz é colocada na frase. Só existe um lugar a qual o nome de Raabe não é citado como prostituta. Em Mateus 1, versículo 5 diz assim: E Salmão gerou de Raabe Boaz, e Boaz gerou de Ruth Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé, claro que gerou Davi. Para quem não sabe, em Mateus 1 está a genealogia de Jesus. E uma coisa eu quero deixar bem claro, meus amigos: a cruz, ela nivela todo o terreno. A cruz, com a cruz não existe alto, não existe pequeno, todos são iguais. E ao lado de Jesus, a palavra prostituta, que estava no nome de Raabe, foi arrancada, foi tirada. Ou seja, ao lado de Jesus não importa o que você foi, não importa quem você é, e sim quem você vai ser. Um co-cidadão dos santos, um co-herdeiro de Deus. Estar ao lado de Jesus. O nome de Raabe aparece aqui. E não é uma coisa normal, não é uma coisa natural. Isso mostra que Jesus veio para quebrar todas as regras, todos os paradigmas, e estabelecer o reino dele entre nós. E para finalizar, eu gostaria que você refletisse sobre esse texto. Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Deus tirou Raabe do pó, daquele lugar, daquela escravidão, daquela violência, daquela marginalização, e colocou ela em um lugar de destaque. Tamanho lugar esse de destaque que o nome dela está acrescentado junto à genealogia de Jesus. Junto à genealogia de um homem que veio para dividir a história. E ali o nome dela é colocado somente Raabe. Meu querido, não importa o que você tem feito, não importa o que você fez, não importa o que você vai fazer ao lado de Jesus, só importa quem você é, amado e querido do Senhor. E todo aquele que está do lado do Senhor, de maneira alguma, ele jamais lançará fora. Bem, essa é a minha palavra para você no dia de hoje. Espero que esse texto, essa história, impulsione o seu coração. E se há alguma coisa errada que você tem cometido, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus ainda hoje, no momento que você terminar de ver esse vídeo. Lembrando que Ele é fiel e bom para pagar todo o pecado e perdoar todas as nossas iniquidades. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que enviou Jesus. Esse Jesus que veio de uma descendência, se a gente for olhar assim, não muito perfeita, mas Deus precisa dos imperfeitos para fazer o plano dele, que é bom, perfeito e agradável. Bem, pessoal, até semana que vem com mais um Evangelho de Segunda. Boa semana.